Os meus pais tinham um amante em comum, e 2 bajuladores de primeira linha estavam a criar um filho para esse amante, por isso eu tinha um irmão mais novo de nome. Mais tarde, o meu irmão mais novo ajoelhou-se diante de mim com uma camisa semi-transparente. Irmão, dá-me uma bufetada e eu beijo-te. Somos justos. Vá-se embora. Então dou-me uma bufetada e beijo-te. Tudo bem também. Olhei para aquele rosto lamentável e sofrido e fiquei sem saber o que fazer. 01. Os meus pais viajaram para o estrangeiro e deixaram Mateo comigo antes de partir. Mateo estava no último ano do liceu, saindo cedo e regressando tarde. Eu estava ocupado com um novo projeto, também sair cedo e voltar tarde. Morávamos na mesma casa, mas não nos víamos há 2 semanas. Na vez seguinte que nos encontramos, foi porque ele teve um relacionamento prematuro e os seus pais foram chamados. O reitor contou-me por telefone. O Mateo tinha batido na pessoa por quem estava apaixonado, e eu fiquei chocada. A pessoa por quem Mateo estava apaixonado era um homem, e eu fiquei chocada. No escritório, Mateo estava encolhido numa cadeira de plástico, a mexer nas unhas. Ao ouvir a porta bater, de repente olhou para cima, os olhos brilhando por um momento antes de se baixar imediatamente, sentindo-se culpado. À sua frente estava sentado um rapaz, com a cara ferida e inchada, a soluçar, e um pai, furioso e com a cara vermelha, a apontar e a praguejar contra Mateo. A professora da sala de aula estava entre eles, oferecendo um sorriso ao pai. Por algum motivo, sentiu uma onda de raiva. Mesmo quando era repreendido como um idiota, nem sequer respondia. Nessa altura, gastava dinheiro à grande, metia-me em brigas, faltava às aulas e fazia todo o tipo de coisas horríveis, mas ninguém se atrevia a apontar-me o nariz e gritar comigo daquela maneira. Os pais estão aqui, o diretor empurrou os óculos para cima. O que vai fazer? Olhei para o Mateo. As lágrimas ainda lhe manchavam as pestanas, mas mordeu teimosamente o lábio, recusando-se a deixá-las cair. Que falhado. Chore, chore, chore. O lago artificial depende das lágrimas dele. Foi uma briga, tossiu o realizador. Foi o Mateo que começou. Vejam só. Quanto? A expressão do diretor gelou. Não se trata de dinheiro. É mais sobre a moral da escola. 2 rapazes terem uma relação prematura terá algum impacto. Não é uma relação prematura, Mateo olhou para mim. Era ele que me estava a importunar. O miúdo no sofá olhou de repente para cima, com as lágrimas ainda a escorrer pelo rosto. Os seus pais atacaram-no imediatamente, com os dentes à mostra, uivando. Estás a dizer disparates. O meu filho é normal. Seu pervertido. E vocês, pais, como educam o vosso filho? A identidade de género dele é tão confusa. Fiz uma cara feia, com os olhos a brilhar de crueldade. Depois de apenas alguns olhares para eles, a sua arrogância diminuiu visivelmente. Tirei um cartão de visita do bolso interior do casaco e os meus dedos fizeram-me girar sobre a mesa. O número do advogado do grupo Hernandes está no verso. Estamos a apresentar uma ação judicial. Não sei se a identidade de género do meu irmão é confusa, mas estão os 2 a ser muito duros. Este assunto não vai acabar. O menino começou subitamente a tossir violentamente, chorando. Mãe, eu gosto do Mateo. Só gosto dele. Mateo. Tu claramente gostas de homens, então por que é que eu não posso? Por que é que não consegues admitir? A mulher fechou a boca rapidamente. Que disparates estás a dizer? Atirei as mãos para o diretor e ironizei. Não há amor de criança. É apenas irritação por tentativa de assédio unilateral. 02. A caminho de casa, Mateo encolheu-se no lugar do pendura, recusando-se a falar. Pisei o travão bruscamente e ele cambaleou para a frente, olhando-me horrorizado. Irmão. Por que é que não me conta? Pisei a garganta, com a voz o mais severa possível. Passado muito tempo, consegui soltar um grito de mosquito. Ele enfia sempre cartas de amor na minha gaveta. Até me bloqueou no recreio e tentou beijar-me. Aí bati-lhe. Por que é que não contou ao velho antes? Os meus tios estavam ocupados com o trabalho, e eu não queria arranjar problemas à família. A sua cabeça caiu ainda mais. Não consegui evitar revirar os olhos. Era apenas uma frase simples, que tipo de problema poderia causar? E considerando o quão exagerados os meus pais são, se soubessem que ele estava a ser vítima de bullying, iriam certamente exagerar um pequeno problema. Bati no volante. Ok, deixe-me fazer-lhe uma pergunta séria. O que pensa dos homens? Olhou para mim com cautela. Irmão, se eu gosto de homens, achas-me estranho ou nojento? Fiquei em silêncio por um momento. Gostar de homens ou de mulheres é como gostar de gatos ou de cães, ou gostar de pudim de tofu doce ou salgado. 03. O relacionamento da minha família poderia ser escrito num romance melodramático. A minha mãe tem uma paixoneta pela melhor amiga e o meu pai é obcecado pelo primeiro amor. E a melhor amiga e o primeiro amor são a mesma pessoa. Antes de morrer, deixou um filho e pediu aos meus pais para ajudarem a cuidar dele.
A partir daí, tive um irmão mais novo apenas de nome. As memórias regressam. O meu pai pegou num cinzeiro e atirou-o contra a TV, e a minha mãe puxou-lhe a gravata e gritou furiosamente: Ricardo, quem és tu? Achas que quero casar contigo? Se não fosses um monstro que não conseguia controlar a parte inferior do corpo e te apaixonasses pela pessoa errada, eu estaria grávida. O que é que estás a fingir que és? Não penses que não sei o que sentes pela Clara. Tu és uma mulher, e ela também. Não és nojento? Foste tu que a fizeste conhecer aquele canalha. Sou nojenta. Por que é que não estavas a pensar na Clara quando subiste para a minha cama? Agora estás a fingir que és romântica. Quem é que implorou ao meu pai para investir em mim? Estas cenas eram comuns. Eram como duas feras presas, prontas a despedaçar-se, cada uma voltando a sua ternura para a mesma pessoa. Clara. E a minha existência foi um erro desde o início. Até que chegou a notícia da morte da tia Clara, os meus pais acalmaram por um instante, conseguindo finalmente algum tipo de equilíbrio distorcido. Começaram a cuidar da filha dela juntos, como um casal normal. Mateo era realmente como um marshmallow quentinho, preenchendo o vazio frio que permanecera naquela família durante anos. E por causa da chegada dele, sentia um pouco do aconchego de um lar. Mas, no final de contas, este lar, disfarçado de lugar acolhedor e amoroso, era uma fachada de açúcar, mas o seu interior estava cheio de larvas podres. Era nojento. 04. Um trovão rugiu à meia da noite. Acordei sobressaltado, ouvindo um grito curto e aterrorizado. Tirei as cobertas da cabeça e saltei da cama, sem sequer me dar ao trabalho de calçar os sapatos, e corri para o quarto do Mateo. A porta do quarto abriu-se de repente, e Mateo, suando abundantemente, encolheu-se a um canto, enrolado nas cobertas, a tremer. Mateo lançou-se sobre mim e abraçou-me com força. Irmão, tenho medo, tenho medo. Irmão, tenho medo. Está tudo bem, o irmão está aqui. Puxei a manta da cabeceira dele até aos ombros e tapei-lhe os ouvidos com as mãos. Outro relâmpago brilhou do lado de fora da janela, e um soluço entrecortado escapou-lhe da garganta. Mateo tinha medo de trovões. Quando ele era muito pequeno, durante uma tempestade, a tia Clara saltou do sótão e caiu mesmo à sua frente. Observou a massa ensanguentada de membros espalhados na chuva, com sangue quente a salpicar-lhe o rosto. O mundo do menino de 7 anos transformou-se num mar de vermelho. Mais tarde, os meus pais levaram-no para casa, e, durante muito tempo, ficou retraído, incapaz de comer ou dormir. Habilidade, tirei protetores de ouvido da gaveta e inseri-os na sua cóclea. Assim, levantei a manta e deitei-me, segurando a sua mão fria e colocando-a de volta sob as cobertas. O homem nos meus braços soluçava, e eu não pude deixar de lhe acariciar os cabelos. Coitadinho. Está tudo bem, está tudo bem. Estou aqui. Não tenha medo. Acalmei-o várias vezes até ouvir a sua respiração estabilizar gradualmente. O sono daquela noite foi terrível. Na manhã seguinte, abri os olhos e deparei-me com Mateo, com o rosto enterrado na curva do meu pescoço, uma perna enrolada entre as minhas, a dormir profundamente. Quando estava prestes a empurrá-lo, senti algo a pressionar o meu abdômen inferior e todo o meu corpo enrijeceu. TSK, realmente é uma boa idade para estar alerta. 05. Eu disse que estava a tomar conta dele, mas, na verdade, o Mateo não me preocupou em nada, exceto naquela luta. A equipa jurídica da família Hernandes foi realmente impressionante, e eu fui irredutível e recusei-me a ceder, pelo que a questão rapidamente chegou a um ponto crítico. O menino foi disciplinado e transferido para outra escola. O Mateo era um bom aluno, inteligente e trabalhador. Nos últimos meses, sempre que chegava a casa, a luz do quarto dele estava sempre acesa, estava a decorar ou imerso na lição de casa. Um doce de criança. Sempre que ouvia alguma coisa, parava imediatamente o que estava a fazer, fazendo barulho nos chinelos e apressando-se a perguntar: Irmão, já comeste? Irmão, andou a beber? Irmão, está cansado? Eu geralmente ignorava-o, mas ocasionalmente, se dissesse uma ou duas palavras, ele ficava de bom humor durante um bom tempo. Não percebia o que o deixava tão feliz. Se eu fosse ele, dava-lhe atenção, mas se o ignorasse, simplesmente ia embora. Depois do ano novo lunar, a empresa realizou uma festa de comemoração. Já passava da meia-noite quando terminou. Eu estava completamente bêbado, meio carregado pelo Diego para dentro do carro. O álcool estava a tomar conta de mim e eu sentia-me como se estivesse a flutuar numa nuvem. O Diego deu-me uma palmadinha na cara e empurrou-me contra o seu ombro. Bebe tão pouco e ainda assim bebe. As minhas pálpebras tremeram e murmurei um palavrão. Quando recuperei a consciência, o Diego estava a carregar-me para casa. Caí no sofá e o Diego, de repente, colocou as mãos na minha cabeça. A sua voz estava rouca. Alejandro, lembras-te do que disseste na faculdade: se ainda estivesses solteiro aos 30, ficarias comigo. Ainda faltam 6 anos, e estou a contar. Fechei os olhos e sorri sonolentamente. Vai-te embora. Não consigo estar solteiro tanto tempo. Aproximou-se, o seu hálito quente próximo.
Vá-se embora. No momento seguinte, alguém agarrou-me subitamente as roupas por trás. Diego, agora quase sóbrio, saltou subitamente para longe. Ah, tu, quem és tu? Podes ir agora, disse Mateo friamente, agachando-se para desatar os meus atacadores. Ok, vou deixá-lo contigo, irmãozinho. Lembra-te de preparar um copo de água com mel para ele. Sou um adulto, não um irmãozinho. Disse-o com tanta seriedade que Diego parou por um segundo antes de se rir. Ok, não és um irmãozinho. Por isso, colega, por favor, faz-lhe um copo de água com mel. 06. A porta fechou-se no corredor. Mateo levantou-se e ocupou-se na cozinha antes de se agachar à minha frente. O cheiro a álcool fez-lhe tremer as pestanas. Estendeu a mão para me segurar a nuca e, com a outra, levou o copo aos meus lábios. Irmão, bebe um pouco de água. Esforcei-me para abrir os olhos, o álcool deixando-me a visão turva. Lambi preguiçosamente a borda do copo na sua mão. A sua respiração acelerou por um momento, e esfregou-me a nuca com a ponta dos dedos. Beba menos. Ao ver-me franzir o sobrolho, o seu tom de voz suavizou-se, mas um toque de raiva indisfarçável permaneceu. Irmão, da próxima vez que estiver bêbado, apanho-te, ok? Irmão, isto foi um acordo, não um acordo verbal. Não te vou deixar ficar sozinho aos 30. Eu estava bêbado e a minha cabeça andava à roda. A sua voz parecia diferente do normal, mas não conseguia perceber o que ele queria dizer. Estendeu a mão e cutucou a sua bochecha ainda atrevida. Por que é que se preocupa comigo? O bêbado perdeu o seu habitual comportamento severo e feroz. O Mateo levantou-se de repente, largou o copo de água e levantou-me do sofá. Alejandro, vai tomar um banho. Tropecei nos seus braços, mas ele ficou imóvel. Não sei quanto tempo ali fiquei antes de ficar tonto. De repente, agarrou-me a cintura e apertou-me com força nos seus braços. 07. Dormi excepcionalmente profundamente nessa noite e, quando voltei a abrir os olhos, já era meio-dia do dia seguinte. A dor de cabeça da ressaca martelava como um martelo sem cortes, e eu levantei-me. Mateo estava encolhido no puff perto da janela saliente, com os materiais de inglês espalhados no colo. Está acordado. Levantou-se e serviu-me um pouco de água. Porque está aqui. Ele fez uma pausa. Se não eu, quem mais poderia ser, irmão? Pressionei a minha têmpora. Quer dizer, porque é que estás no meu quarto? E porque é que não estás na aula? Bebeste demais e eu estava com medo que te engasgasses esta noite. É fim de semana, por isso não tens aulas. Soltei um lento e, de repente, apercebi-me que tinha trocado de roupa. Trocaste para mim. Obrigada. Entregou-me um copo d'água. De nada. Já vou sair. Franzi a testa, subitamente um pouco desacostumada do seu distanciamento invulgar. O que está a acontecer? É inexplicável. Saia. Ajeitei as cobertas à volta do pescoço, fechei os olhos e preparei-me para dormir novamente. Os seus passos pararam à porta por 2 segundos antes de desaparecerem lentamente. Pouco tempo depois, voltou, pôs a cabeça de fora e disse cautelosamente. Irmão, levante-se e coma alguma coisa. Tem o estômago embrulhado. A sua atitude era agora muito mais agradável, e murmurei uma resposta. Entrei na casa de banho, abri a torneira e deitei água fria na cara. Olhando para cima, deparei-me com a suspeita marca vermelha no meu pescoço refletida no espelho. Esfreguei com a ponta dos dedos, não doeu, mas senti uma ligeira dormência. Estive apagada por causa do álcool ontem à noite. Só me lembro do Diego a carregar-me para casa, e nada mais. 08. O aroma a tomate e peito de vaca vinha da cozinha. Mateo estava ali, com as mangas do pijama arregaçadas até aos cotovelos e a tábua de corte cuidadosamente empilhada com cebolinhas picadas. O calor abrasador obscurecia-lhe as feições, mas o seu rosto parecia surpreendentemente gentil. Olhou para mim e sorriu. Apontei para o meu pescoço. Olha para o meu pescoço, o que é que ele tem? O sorriso no rosto de Mateo desapareceu rapidamente. O que fizeste? Beliscaste-me. Caí. Estavas bêbado e caíste no braço do sofá, e eu não te consegui segurar. Olhei de soslaio, aconteceu, e então? Por que é que se sente culpado? Como posso culpá-lo? Ele assentiu apressadamente, irmão, és tão gentil. O vapor do peito de vaca ao molho de tomate subiu sobre a mesa. Peguei num pedaço do peito de bovino macio e assado e enfiei na boca. A comida estava realmente boa. Matt picou a carne na sua tigela com os pauzinhos, sem dar uma única dentada. E aí? Irmão, podes, a partir de agora, vou buscar-te depois dos teus eventos sociais. Deixei de comer. Agora sou adulto, como preciso que me vás buscar. Os seus ombros descaíram visivelmente e soltou um humilhado. Depois endireitou as costas e forçou um sorriso para mim. Deixa-me ir buscar-te, irmão. Era um sorriso tão feio.
Ah. Pigarreei sem jeito. Ok. Irmão, és tão gentil. Mateo riu, os seus olhos curvaram-se e uma leve covinha apareceu no canto dos lábios. Muito gentil, um pouco atordoado. 09. Depois do exame de admissão, Mateo dormiu em casa durante 2 dias inteiros. Saí do trabalho, voltei para casa e ele ainda estava a dormir. Atordoada, agachei-me ao lado da cama. Passei o dedo por baixo do nariz de Mateo e acenei-lhe, sentindo o seu hálito quente roçar a ponta dos meus dedos. Só então pude confirmar que ainda estava vivo. Mateo. Bati-lhe na testa, mas nada aconteceu. Levanta-te e come, cutuquei-lhe o ombro novamente. O cobertor deslizou até meio, revelando o peito musculado do rapaz. A sua cintura mal era escondida pela colcha despenteada, embora ainda pudesse ser vista de relance. As minhas mãos tremiam, um pouco inquietas. Que tipo de criança dorme nua assim? Nua, sem sequer um pedaço de pano. Gemeu e rebolou, o cobertor caindo completamente. Todo o seu corpo apareceu no meu campo de visão, e senti-me a suster a respiração. Meu Deus, será que todas as crianças são tão desenvolvidas hoje em dia? Naquele momento, percebi claramente. Tinha passado de criança a homem. E um homem bastante impressionante, diga-se. Recuperei os sentidos, peguei na manta e enrolei-a à volta dele, puxando-o para cima, com manta e tudo. Mateo. Dormes nu. Abriu os olhos lentamente, ainda um pouco atordoado, com o rosto manchado de vermelho por causa do sono. Irmão, estamos só os dois em casa. Que roupa é que tens vestida? Pareceu-me razoável ao início, mas, pensando bem, não fazia sentido nenhum. Antes que eu pudesse reagir, ele pareceu subitamente chocado, apertando o peito, tentando esconder o olhar. Irmão, por que estás a olhar para mim? Nunca ninguém me viu assim. Eu olhei, o que mais queres? Devo olhar de volta. De repente, baixou a cabeça timidamente, gaguejando, a sério, posso. Não pude deixar de contrair os lábios. É burro. Se eu for burro, posso olhar. Estou doente. Se estiver doente, posso olhar. 10. Mateo estudou na faculdade, a apenas 20 minutos de carro da empresa. A partir daí, tornou-se o estagiário externo da empresa. Dia sim, dia não, agachava-se no canto do meu escritório, com o portátil na mão. Tendo garantido um projeto, estava a brindar com o meu parceiro quando, de repente, alguém me bateu nas costas da mão. Virei-me e vi uma jovem a brindar comigo. Mateo, o nosso Sr. Lopes gostaria de lhe brindar em privado. Por que razão está a fingir estar confuso? A empresa do senhor. Liu tinha acabado de perder uma disputa de licitações para o Grupo Hernandes na semana passada, e agora ele está provavelmente à procura de problemas. Sorri educadamente e estava prestes a recusar quando, de repente, senti que algo estava errado. Ah, não, há algo de errado com o vinho que acabei de beber. Tinha a nuca quente, as têmporas latejavam e os dedos, segurando a taça, tremiam incontrolavelmente. Uma jovem seminu agarrou-se a mim. Ela inclinou-se para perto do meu ouvido, o seu hálito doce como uma orquídea. Mateo, vens comigo. Ir. Eu ousaria ir. Se a seguisse, seria presa na cama antes do amanhecer, e um enxame de repórteres tiraria fotografias para provar a minha culpa, e depois eu estaria na cadeia. Estou perdida. O Grupo Hernandes também será afetado. Que truque sujo. Tentei manter a compostura ao máximo. Olhei em redor, mas não consegui encontrar o Diego. Um corpo macio e sem ossos subiu na minha direção, o aroma fresco e elegante do perfume a encher-me o nariz. Acabou. O meu rosto ficou frio instantaneamente, e afastei-me da mão dela e saí. Quanto mais quente andava, a sensação de ardor na nuca subia pela espinha, e a minha respiração tornava-se especialmente pesada no meio do zumbido nos ouvidos. Caramba, quanta medicação é necessária para isso? Peguei no telemóvel a tremer, os meus olhos começando a ficar turvos. Um braço forte envolveu subitamente a minha cintura. Estava prestes a debater-me quando uma voz familiar soou nos meus ouvidos. Irmão. Por que está aqui? Estava à tua espera lá fora. Eu disse que te apanhava se tivesses um encontro social. Esperar por mim. A palavra era desconhecida, e eu nem sequer conseguia encontrar um calor correspondente na minha memória. Antes de o Mateo vir à minha casa, via os meus pais esporadicamente, e tudo o que mais ouvia eram as suas discussões e as portas a baterem enquanto saíam. Tinha pressa de crescer, uma infância feita de fragmentos, e nunca ninguém parava para dizer, espero por ti. Por algum motivo, apoiei todo o meu peso nele. Quem te deu esta bebida? Agarrou-me a cintura e tocou-me no rosto em chamas. Não toques. Tentei empurrá-lo, mas os meus dedos curvaram-se incontrolavelmente sob o seu hoodie, sentindo um músculo abdominal tenso. A respiração de Mateo falhou subitamente e os seus braços apertaram-se, praticamente levantando-me até ao elevador.
Alejandro, chamou de repente a voz de Diego do outro lado da rua. Mateo fez uma pausa, olhou para a minha mão na sua cintura, de repente, puxou-me para mais perto. Inclinei a cabeça para a pessoa que veio e disse: Irmão Diego, quero levar o meu irmão. Quem o drogou? Por favor, trate disto. 11. O Mateo empurrou-me para dentro do carro. A minha mente estava atordoada pela droga, e o seu rosto parecia filtrado por uma luz suave. Ligue para o seu médico de família e peça-lhe para me encontrar em casa com o medicamento. Este medicamento é tão forte que estou a morrer. Certo. Onde está o teu telefone, irmão? Mateo aproximou-se, esfregando os dedos na parte exterior do bolso das minhas calças. Talvez por nervosismo, os calos finos nas pontas dos seus dedos fizeram-me estremecer. Não consegui evitar cantarolar algumas vezes. Irmão, em que bolso está o teu telemóvel? A sua voz era urgente e mais baixa do que o habitual. Aqui. O tecido das calças dele estava tão esticado que doía. Achei. Irmão, tenha paciência comigo um momento, eu ligo. O seu rosto flutuou diante dos meus olhos, e o meu coração acelerou em conjunto. Prendi o cordão do seu hoodie e puxei-o para baixo. A súbita leveza deixou-o meio pressionado contra o meu peito, o distinto aroma da juventude a invadir-me. Continuava a respirar fundo, ansiosamente. Irmão, não te mexas. Não aguento mais. O telefone escorregou-lhe da palma da mão com um clique suave. Cantarolei inconscientemente, roçando num ponto igualmente vulnerável através de 2 camadas de tecido. Estremeci, as minhas palavras a saírem abruptamente: tu podes ajudar-me a encontrar alguém. Colocou as mãos na minha cabeça, a sua respiração abrandou de repente. Consegues encontrar alguém? Ok, encontro um para ti. 12. Quando chegámos a casa, o Mateo levou-me ao colo, deitou-me na cama e saiu rapidamente. O meu único resquício de sanidade mental foi xingá-lo. Não havia médico, nem mais ninguém. Deixou-me aqui para me fazer infeliz. Entrei cambaleando na casa de banho e encharquei-me apressadamente com água fria. Não me arrefeceu nem um pouco. Rapidamente tirei a roupa e as calças, encharcando-me onde quer que sentisse calor. A minha pele escaldante não arrefeceu nem um pouco, em vez disso, a diferença de temperatura intensificou o calor. Sem me aperceber, ouvi a porta da casa de banho clicar suavemente e uma figura emergir. Mateo estava parado à porta, com os olhos fixos em mim. Irmão. Aqueles olhos estavam saturados de luxúria, nebulosos, nus e diretos. Tremei de repente, sentindo como se o fogo nunca se fosse apagar. O que está a vestir? Vestia uma camisa semi-transparente, nem cobrindo nem revelando. Ajustava-se ao seu corpo, enfatizando a sua bela linha de sereia e revelando as suas 2 protuberâncias. Irmão, a pessoa que me pediste para encontrar está aqui. A minha mente zumbiu e, antes que pudesse reagir. Depois os seus lábios quentes e úmidos pressionaram os meus, transportando a frescura da mente e o ar jovial de um jovem. Naquele momento, parecia alguém entrando sob o efeito de drogas, impulsivo, mas genuinamente apaixonado. Estás louco, Mateo? Empurrei-o e dei-lhe um tapa no rosto. Talvez a droga lhe tivesse amolecido os ossos, por isso até mesmo bater em alguém parecia um pouco mole. A cabeça inclinada para o lado, o rosto manchado de gotas de água. Virou-se lentamente, ainda sorrindo. Saia daqui. Eu tremia de raiva. Irmão, eu consigo. De repente, ajoelhou-se diante de mim, o seu nariz roçando as gotas de água na minha barriga. Tu não és nada. Espera. Levanta-te. Mateo. Seu filho da puta. Lábios e língua tão macios. Todas as palavras inacabadas foram subitamente arrancadas de volta. Inclinei a cabeça para trás, agarrei-lhe o cabelo e puxei para cima. Irmão, dá-me uma bufetada e eu beijo-te. Somos justos. Saia daqui. Então dou-me uma bufetada e beijo-te. Tudo bem também. Deu outro estalo e voltou ao trabalho. Comentários tão pervertidos, autoritários e irracionais. Mateus. Estou aqui. Estás bem, irmão? Ele olhou para mim. Tu podes ser um pouco mais duro. Parou por um momento, os olhos curvando-se com um sorriso. Como que encorajado, a sua respiração acelerou e os seus movimentos intensificaram-se. A minha resistência diminuiu e, por fim, agarrei-me fracamente ao seu pescoço. Não sei quanto tempo demorou, mas ele soltou-me de repente. Irmão, estou com dores, disse com voz rouca. Pode ajudar-me? Olhei para os seus olhos, manchados de luxúria. Ajoelhou-se diante de mim, o seu rosto lamentável e dorido implorando. Estava completamente sem saber o que fazer. Lambei os meus lábios secos. Como posso ajudá-lo? 13. A dor era excruciante, cada músculo gritando com a dor lancinante do uso excessivo. Já estava claro lá fora, e a pessoa ao meu lado agarrou-se a mim e abraçou-me. Estava acordado, completamente acordado, acordado para além de qualquer possibilidade.
Eu queria esmurrar-me até à morte. Deixei o coração acelerar e cair de cara no chão depois de algumas palavras de persuasão da parte dele. Eu ia morrer. Irmão, podemos ficar juntos para sempre, disse ele suavemente, acariciando o meu rosto. A palavra, para sempre, fez-me a cabeça andar à roda. O arrependimento que sentia por tudo no meu coração transformou-se noutra voz. A homossexualidade é nojento. Isabel, estás a desejar mulheres. O Alejandro vai tornar-se um monstro como tu. Quer que o seu filho seja como você. Quer que seja chamado de anormal. Uma onda avassaladora de medo invadiu-me, destruindo-me. Não conseguia lidar com a situação, a minha respiração cada vez mais rápida. Saia. A voz era suave, ainda mais fraca do que quando implorei misericórdia na noite anterior. A pessoa que me segurava gelou por um momento. Irmão, o que se passa contigo? Estás a sentir-te mal? Eu não me limpei bem. Estava drogado e desmaiado ontem. Arruma as suas coisas e vá-se embora hoje. Afastei a mão dele que estava prestes a alcançar a minha testa, a minha voz fria e dura. A expressão de Mateo alterou-se, os seus olhos ficando vermelhos. Irmão, gostas de mim, não é? Disseste que gostavas de mim ontem à noite, e agora? Essa é a droga. Vou dizer tolamente que gosto de qualquer pessoa que venha para a minha cama. Não gosto de homens, e menos ainda de ti. Sentou-se, gesticulando desamparadamente, enterrando finalmente o rosto nas mãos, soluçando incontrolavelmente. Desculpa, irmão, não te zangues. Podes dar-me uma oportunidade, deixar-me ir atrás de ti, tentar gostar de mim. Não faz mal se não gostares, mas pelo menos não me expulses. Por que é que pensa que concordei em deixá-lo ficar aqui? O velho usou as suas ações e recursos para me convencer a mantê-lo durante algum tempo. O que quer dizer com não o expulsar? Não deve ficar muito tempo desde o início. Vai-te embora, comecei a implorar impacientemente. Por favor, vá-se embora. Assim que o disse, o meu coração doeu-me de repente no peito. Para ser sincera, sinto mesmo algo por ele. Ontem, quando lhe perguntei como poderia ajudar, já me tinha cansado, por isso não deixaria que os efeitos da droga me afetassem. A minha mente estava clara e eu estava disposta a ajudá-lo. Mas não conseguia aprender a lidar com aquelas emoções reprimidas, ardentes e indizíveis. Eu não me queria tornar o monstro que mais temia. A mão de Mateo, suspensa no ar, finalmente não me tocou. Mordeu o lábio inferior, a cor desaparecendo gradualmente do seu rosto. Um homem alto, com cerca de 1,65 metros de altura, estava sentado ao lado da cama, com uma expressão incrivelmente lamentável. Após alguns segundos de silêncio, baixou-se para recolher as roupas espalhadas pelo chão. Vou mudar-me hoje, disse, de costas para mim, com a voz embargada. Não te preocupes, irmão, ninguém vai saber. 14. Como eu desejava, o Mateo foi-se completamente. Já passou um mês. As mensagens, que costumavam tocar constantemente, diminuíram. É estranho, antes de ele chegar, nunca me senti sozinha. Depois de ele ter chegado e ido embora, a minha casa parece tão vazia e vasta. Não é algo a que esteja habituada. O Diego percebeu que havia algo de errado comigo. No escritório, dei por mim a olhar fixamente para o telemóvel e bati na testa com a tampa de uma caneta. Em que é que está a pensar? O que é que se passa consigo ultimamente? É sempre assim. Acabámos de ter uma reunião, e o plano de lançamento do novo produto já passou por 3 rascunhos, e continua tão distraído. O que se passou? O que aconteceu? Nada, apenas uma dor de cabeça. Esfreguei a cara, recostei-me na cadeira e suspirei um pouco cansado. O Diego aproximou-se e esfregou o polegar em círculos na minha têmpora. O calor das pontas dos seus dedos penetrou na minha pele, pressionando na medida certa, nem muito forte nem muito suave, atingindo o ponto doloroso. Semicerrei os olhos e ele inclinou-se subitamente para mais perto, o seu nariz quase roçando a minha testa. Franzi o sobrolho e virei o rosto. Diego, queres beijar-me? Diego fez uma pausa, com a voz rouca. Sim, quero. Desculpe, não gosto de. Eu não gosto de homens, eu sei. O Diego sorriu calmamente. De repente, a minha mente voltou ao rosto lamentável e indefeso de Mateo. Neguei com a cabeça. Não é que não gosto de homens. És o meu parceiro em quem mais confio, um irmão em quem confiaria. Mas não és alguém que eu gostaria de beijar. Diego riu de repente, com os ombros a tremerem, e limpou os olhos úmidos com a ponta dos dedos. Porra, tenho o cartão do gás porreiro. O Diego saiu e eu fiquei atordoada no escritório. Por que é que eu estava tão ansiosa por argumentar firmemente que não desgostava dos homens? Oh, posso, talvez eu tenha mesmo uma queda pelo Mateo. Então, por que razão o rejeitei? Estaria eu mesmo com medo de me tornar o monstro que o meu pai me chama? Depois de pensar um pouco, descobri. Só não queria mais ser associada a ninguém relacionado com a Clara. Eu não queria viver na sombra dela para sempre.
Assim, só de encarar o afeto de Mateo, sentia-me como se estivesse perante um inimigo formidável, e irritava-o mais que podia. Mas essa era a relação de amor e ódio deles. Por que é que isto se deveria tornar uma sombra psicológica na minha mente, tornando-me tímida como um cão, com medo de tudo? 15. A minha mente estava em polvorosa e remexia-me ansiosamente na cadeira. A ideia de Mateo trouxe-me uma sensação de dor e inchaço no peito. Para ser sincera, eu permitia que o Mateo existisse. Permitia-lhe que enchesse o meu frigorífico de compras, colocasse os seus chinelos ao lado dos meus, que os atirasse ao meu lado enquanto eu trabalhava. O que encontrei em Mateo foi uma sensação de pertença. Esta sensação de pertença era como ferver um sapo em água morna. Antes que me apercebesse, Mateo tinha se tornado uma espécie de inevitabilidade na minha vida. Ele era como uma videira, crescendo descontroladamente no meu coração estéril, entrelaçando cada nervo dormente. Mas talvez fosse tão comum que nunca prestasse muita atenção. Quando finalmente percebi o que estava a acontecer, de repente percebi que a minha dependência de Mateo tinha ido além do hábito há muito tempo. A fuga não era algo que eu, Alejandro, fizesse. Devia ter lutado como fazia desde criança, quando me sentia perturbado, lutava. 16. Agasalhei-me com o casaco e conduzi até à Universidade do Mateo. Rodei o volante, seguindo o navegador, mas continuava perdido no labirinto de edifícios. TSK, bati no volante, baixei o vidro da janela e perguntei a uma rapariga que passava: colega, onde fica o edifício do Departamento de Informática? A rapariga encarou-me durante 2 segundos, com o rosto subitamente vermelho. Vê vir a primeira à esquerda no cruzamento à frente. É aquele que tem a torre branca. Obrigado. O meu telemóvel tinha o horário de aulas que o Mateo me tinha enviado mais cedo. Ele já devia estar a terminar. Quando finalmente encontrei a sala de aula, tocou o sinal. Os alunos saíram em grupos, com os livros agarrados. Avistei imediatamente o Mateo, encolhido na última fila. Vestia um moletom cinzento e o cabelo tinha crescido mais, caindo suavemente sobre a testa, cobrindo metade dos olhos. Os seus olhos, antes sempre brilhantes e cintilantes, pareciam agora nebulosos e decadentes. Como se tinha metido nesse estado. Não se parecia em nada com o rapaz alegre e com covinhas no cartaz, perfil do caloiro do Departamento de Ciência da Computação, na parede exterior. Um colega deu-lhe uma palmadinha no ombro, e ele forçou um sorriso mais feio que as lágrimas, acenou com a mão e disse: vais tu primeiro. Encostei-me ao batente da porta, observando-o enrolar-se enquanto arrumava a mochila. Não se apressou quando o fecho ficou preso na ponta de um livro, mas desbloqueou-o lentamente com a ponta dos dedos. Quando ficou sozinho na sala de aula, levantou-se e caminhou até ao fundo do corredor. Eu segui-o lentamente. Parou ao fundo do corredor, encostado à janela, e pegou na sua cigarreira. O meu coração disparou. Quando é que este miúdo aprendeu a fumar? O isqueiro estalou e a faísca brilhou nas sombras. Deu uma passa, tossindo enquanto a fumaça saía. 17. Eu estava prestes a falar quando uma figura surgiu a correr pela esquina e, de repente, empurrou Mateo contra a parede. Mateo, tive tantas saudades. A voz soou familiar. O que estás a fazer? Mateo franziu o sobrolho e empurrou-o, com desgosto nos olhos. Solta-me. Os olhos do miúdo estavam vermelhos. Tenho pensado em ti todos os dias desde que me transferi para esta escola. Podes, por favor, gostar de mim também. Droga. Contive a minha raiva e observei a mão do rapaz pousar na cintura de Mateo. É difícil descrever o que sinto agora: raiva, amargura, um arrepio na espinha. O único pensamento que tenho é: o Mateus deve ser meu. O que estás a fazer? Eu ainda não morri. Corri em 2 passos, derrubando no chão. Caiu com força, olhando para mim, com as pupilas a tremerem. Tu outra vez. Ah, ainda se lembra de mim? Sim, sou eu outra vez. Saia. Eu dei-lhe um pontapé. Ao vê-lo fugir, zombei e virei-me para encontrar os olhos marejados de Mateo. Mateo. O cigarro entre os dedos tremeu, as pestanas tremeram violentamente e engoliu, irmão, que estava prestes a sair. Adquire maus hábitos rapidamente. Estendi a mão e arranquei-lhe o cigarro dos dedos, apagando-o com cuidado. Não me reconheces? Não me vais chamar mais irmão? Não. Não olhou para mim, a sua voz estava abafada. Irmão, o que se passa contigo? Aproximei-me meio passo e peguei na sua mão. Ele tremeu ligeiramente 2 vezes e deixou-me segurá-la. Emagreceu. Não me tenho alimentado bem. Olhou para mim, fungou, os olhos a lacrimejar, magoado e lamentável. O meu coração parecia estar a ser agarrado com força, a dor sufocava-me. Naquele momento, senti que todos os meus medos escondidos, as amarras da normalidade, não eram nada comparados com a pessoa que estava à minha frente. Mas sempre fui bom a bater nas pessoas, nunca a persuadi-las. Eu estava perdido. O seu telefone tocou e viu o papel de parede do ecrã de bloqueio. Era uma fotografia espontânea, minha a dormir no sofá de uma sala de conferências.
Reparou no meu olhar e o seu rosto ficou sério. Desculpe, vou mudar. Abanei a cabeça. Esta foto não está boa. Experimentem uma em que eu fique melhor. Parou por alguns segundos e depois levantou a mão, a que eu não estava a segurar, para tapar os olhos. Soltou um soluço sufocado, reprimido e doloroso. Não chore. Afastei a sua mão delicadamente. Olhe para mim. Estava enganada, disse de repente. Congelou, as pupilas a tremerem ligeiramente, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Irmão, tu. Estou a desculpar-me. Olhei diretamente nos olhos. O que eu disse naquele dia foi uma asneira. Fez beicinho e chorou ainda mais. Limpei-lhe as lágrimas freneticamente e puxei para os meus braços. Está tudo bem, irmão. Não te culpo. A culpa é minha. Não é culpa minha que não gostes de mim, soluçou. O meu coração derreteu e encostei o queixo ao topo da sua cabeça. Afastei-te nesse dia porque estava com medo. Cresci a ouvir falar de homossexualidade, era tão nojento, e eu só queria escapar. A sua respiração acelerou de repente, os seus dedos torcendo a parte de trás da minha gola, mas não disse nada. Mas eu descobri. Eu sorri. Quando é que o Alejandro alguma vez teve medo do que os outros dizem? Parti 3 costelas numa luta e nunca franzi o sobrolho, então como poderia assustar-me com alguns insultos? Eu sou o sacana. Disseste que te dava uma oportunidade. Ainda estás disposto a perseguir-me agora? Os soluços pararam nos meus braços e ela gelou. Parecia um pouco descarado. Eu sorri secamente, está bem se não quiser. Então dar-me uma chance. Eu aceito, eu aceito. Eu vou atrás de ti. Abraçou-me com força, como se tivesse medo que eu mudasse de ideias, repetindo sem parar, irmão, eu aceito. Inclinei a cabeça e beijei-lhe a bochecha. Se conseguires, eu estarei contigo. 18. A obediência de Mateo é apenas superficial. No momento em que a porta do apartamento se abriu, a luz quente do corredor envolveu-nos. Virou-se e trancou a porta. Estava ainda mais excitado do que eu naquele dia, depois de ter sido drogado. Puxou-me as roupas e beijou-me loucamente. Ouvi os enfeites da porta tremerem violentamente, mas fui completamente consumida pelo beijo intenso. Contagida pela sua paixão, desabei nos seus braços e ele levou-me para a cama. Ele pressionou-me, sussurrando contra os meus lábios, as pontas dos dedos a tremerem enquanto me acariciavam as sobrancelhas. Irmão, sonhei com esta cena inúmeras vezes. Olha para mim. Irmão, também sentes algo por mim, não é? Nunca tive ninguém e não suporto a ideia de perder depois de ter tido alguém. Não suporto perder. Mas, naquele momento, consumido pela luxúria e pronto para cumprir qualquer promessa, fiz a pergunta mais idiota. Mateo, até que ponto quer dizer com para sempre? Mesmo quando te cansares de mim, quando me quiseres afastar, eu ainda me vou agarrar a ti. Não te vou deixar. Irmão, acredita em mim. Mateo, já pensaste nisso? Não sou alguém que possas abandonar facilmente se te arrependeres. Não sou uma boa pessoa. Se ele se arrepender da decisão e tentar fugir, vou partir-lhe as pernas e prendê-lo. Não apenas namoriscar, mas realmente quebrar. Ele terá de me vigiar e depender de mim para o resto da vida. Não me atrevo a possuir facilmente, mas quando o fizer, pertencer-me a do berço ao túmulo. Deu-me um beijo nos lábios com a maior devoção. Irmão, não te podes livrar de mim. Eu amo-te. Eu temia a palavra, para sempre, mas secretamente ansiava por ela. Todas as minhas hesitações e medos foram preenchidos pelo seu olhar gentil. Irmão, precisas de mim. Segurei-lhe o rosto e sussurrei. Não me teste com palavras. Beije-me. O seu beijo se intensificou. Conseguia sentir o seu coração a bater forte, ressoando com o meu pulso frenético. Os seus movimentos passaram de contidos a incontroláveis, e a cama rangeu sob o peso. Uma luz quente incidia sobre as suas costas. Tinha-se livrado da imaturidade juvenil há muito tempo. Os seus ombros eram largos e os seus músculos ondulavam com o esforço. Os seus beijos estendiam-se do coração à cintura, e os seus cabelos encharcados de suor balançavam diante dos seus olhos. Pela primeira vez, compreendi o quão intenso e incontrolável podia ser amado. Mordi-lhe o ombro e ouvi-o sussurrar ao meu ouvido. Irmão, eu amo-te. Chamou pelo meu nome repetidamente, repetindo. Irmão, eu amar-te sempre, precisarei sempre de ti. 19. Quando voltei a abrir os olhos, já era a tarde seguinte. Aninhei-me nos seus braços, a sua respiração superficial, as pontas dos dedos a abrirem inconscientemente os botões da blusa do meu pijama. Eu tentei puxar a minha mão, mas ele franziu imediatamente o sobrolho e abraçou-me com mais força. Irmão, abraça-me mais um pouco. Aninhei-me nos seus braços e passei os braços à volta do seu pescoço. Quando comprou aquela camisa esfarrapada que tinha vestida no outro dia? Deveria ser transparente. Ele riu baixinho. Queria dar-te um encontro. Ficou-te bem, irmão.
Ficou bom. Os meus olhos arregalaram-se, disse eu francamente. Ele segurou-me nos seus braços e riu-se. Então uso de novo na próxima vez. Tens fome? Queres comer, irmão? Que tipo de comida? Parte de cima ou de baixo? Irmão. Por que é que estás a dizer isso? Não gostas? Sou um irmão muito consciente, sempre tão direto. Corou e riu baixinho, ajeitando as cobertas para mim. Gosto. Adorei. Irmão, vamos comer guisado esta noite e ver um bom filme. Ele continuou devagar, e eu respondi calmamente, sentindo-me tão à vontade que quase me fez chorar. 20. O meu trabalho ficou ainda mais intenso. Mateo manteve aquela personalidade carente de estudante universitário, encaixando a sua vida perfeitamente na minha agenda. Às 8 horas, o seu despertador tocou e desligou-se rapidamente. Beijou-me o topo da cabeça, esfregou os olhos e saiu da cama. Lavou-se e vestiu-se silenciosamente, depois vestiu um avental e começou a fazer papas. Por fim, colocou um ovo estrelado dourado e rodelas de fruta na mesa de jantar. Irmão, está na hora de levantar. Debruçou-se sobre a cama, balançando os meus ombros suavemente, o seu nariz roçando a minha testa. Concordei, de olhos fechados, e ele puxou-me de volta para a cama. Depois, por entre exclamações de surpresa, enrolamo-nos como uma bola. Até eu sorrir e implorou, vou chegar atrasado. Ao meio-dia, apareceu na minha sala com uma garrafa térmica. Não tens aula esta tarde? Franzi o sobrolho enquanto pegava na garrafa térmica, mas um sorriso surgiu nos meus olhos. Não, fiz sopa de raiz de lótus e costela de porco, o olhar de Mateo pousou no meu rosto. Tenho estado cansado ultimamente, por isso preciso de repor energias. Diego encontrara-o várias vezes e, de cada vez que o via, agia como se estivesse perante um inimigo formidável, a sua expressão mudando rapidamente, bloqueando o meu caminho. Tomado por esta hostilidade, Diego perguntou finalmente, hesitante, Alejandro, o teu irmão veio trazer-te o almoço outra vez. Claro que sabia o que o Diego queria dizer e não queria que ele perdesse tempo comigo. Um olhar expectante pousou em mim. Mateo franziu os lábios, aguardando também a minha resposta. Não irmão, mas namorado, corrigiu seriamente. O Diego olhou para mim com uma expressão complicada. Depois finalmente riu. Está bem, finalmente conseguiu. Voltando-me, vi os olhos de Mateo avermelhados ao ouvir a palavra namorado, quase prestes a chorar. Voltou a chorar, ainda tão patético. Há muito tempo que não penso nos meus dias solitários. Sei que é uma luz que me pertence e alguém que me vai esperar. 21. O Mateo foi buscar-me à saída do trabalho, disse que iríamos comer guisado esta noite e que compraríamos algumas compras no caminho para casa. Ele continuou a tagarelar ao meu ouvido sobre como o meu professor do curso profissional estava furioso. Enquanto falava, inclinou a cabeça e beijou-me o canto da boca. No momento em que a porta do elevador se abriu, o seu hálito quente pairou no ar. Alejandro. O grito da minha mãe trespassou-me os tímpanos. O meu pai congelou no lugar, com o rosto lívido. O que está a fazer? Os meus piores medos se tornaram realidade. Mas, estranhamente, com Mateo ao meu lado, não tive medo de encarar estas duas pessoas que me deveriam ter assustado. Mateo soltou imediatamente a minha cintura, mas pegou na minha mão. Acalmei-me ainda mais, olhando para as expressões distorcidas dos meus pais. Para ser sincero, não desgostava da Clara. Até senti um pouco de inveja. Ela era o ponto focal das discussões e da paz dos meus pais. E eu nem sequer era digna de ser o centro do conflito deles. Agora, finalmente repararam em mim, daquele jeito absurdo. A minha mãe tropeçou e correu. Ele é teu irmão. Filho da Clara. Como pudeste? O Mateo esquivou-se na minha frente. Tia, eu amo o meu irmão. Implorei de joelhos para que ele ficasse comigo. Tio e tia, por favor, não o repreendam. Eu implorei por isso. A minha mãe soluçava, encostando-se à parede, fraca. Estás a tentar matar-me. Segurei a mão de Mateo e olhei para os dois homens frenéticos com indiferença. 22. Os meus pais pediram para falar comigo a sós. Mateo agarrou a minha mão, recusando-se a soltá-la, com um tom vermelho reprimido nos cantos dos olhos. Encarou-me teimosamente, como se procurasse algum tipo de promessa. Eu sabia o que ele temia. Temia o que estava para lá daquela porta que se fechava. Eu, sob os seus gritos, a sua ira e as suas restrições morais, regressaria ao irritadiço Alejandro que só sabia escapar. Temia que, como antes, eu construísse um muro de indiferença, gelando o coração que ele finalmente aquecera. Tinha ainda mais medo que eu cedesse. Tinha medo que, no meio dos chorosos, é para o teu próprio bem, e, não, dos meus pais, eu vacilasse neste laço conquistado com tanto esforço e lhe soltasse a mão. Afinal, desde a infância que estava habituado à negligência e às discussões deles, aprendendo a isolar-me, expressando indiferença por tudo. Irmão, por favor. Peguei na sua mão com a minha, baixei a cabeça e beijei a ponta dos seus dedos.
Espere por mim no carro, no parque de estacionamento. Não fica ao vento. Vamos fazer guisado esta noite. 23. Na sala de estar, a maquilhagem da minha mãe estava borrada de lágrimas, e o meu pai fumava um cigarro atrás do outro. Isabel, olha o bom filho que criaste. Ele gosta de homens, tão descaradamente como tu quando andavas a perseguir a Clara. Esta coisa nojenta de gostar de homens, que mais poderia ser se não fosse herdada de ti? Não te atreves a contar a ninguém. Diz que o teu filho é igual a ti. Um pervertido. A minha mãe levantou-se abruptamente. Ricardo, para de me atirar lama. O Alejandro é mesmo meu filho. Há anos que o tratas como se fosse ar. Ele vê-nos como estranhos. É tudo por tua causa. Sentei-me no sofá, observando-os friamente como duas feras que lutam uma contra a outra. Os insultos eram exatamente como eu tinha imaginado. Esta discussão foi uma repetição de inúmeros insultos de infância. Só que, desta vez, não era sobre a Clara, mas sobre mim. Basta, interrompi, com a voz fria e dura. Vocês discutem há mais de 20 anos, sempre usando a Clara como arma. Agora estão a usar-me como desculpa. É divertido. A minha voz atravessou o disfarce de mais de 20 anos, destruindo o último resquício de respeitabilidade naquela família absurda. Não entendo. Por que é que vocês estão zangados? O meu pai abriu a boca, mas não lhe saiu nenhuma palavra. A minha mãe de repente cobriu o rosto e soluçou. Alejandro, eu sei que lamento, mas tu e o Mateo, ele é filho da Clara. E então? Porque ele é filho da Clara, nem tenho o direito de o amar. O meu pai cerrou os punhos. Está a vingar-se de nós. Vingança. Levantei-me. Vocês acham-se demais. Estou com o Mateo só porque o amo. Ele é filho da Clara. Como posso encará-la? Estás louco? Como podes ter estes sentimentos pelo Mateo? O meu pai apontou para mim e rugiu. Então é por isso que está zangado. Eu ri-me. Vocês estavam sempre a dizer que amavam a Clara. Depois de ela morrer, usaram o filho dela como uma ferramenta para preencher o vazio. Vocês até lutaram pelo filho dela, competindo para fazer de benfeitor, competindo para derramar amor, mas esqueceram-se. Fiz uma pausa, uma amargura repentina a subir-me pela garganta, e ouvi a minha própria voz rouca. Esqueceram-se de que tinham um filho, abandonado à sua sorte como lixo no meio das suas brigas. Desde a infância que me ensinaram o que é o amor familiar. Alguma vez demonstraram um mínimo de preocupação comigo. Só depois de o Mateo nascer é que começaram a fingir que eram pais. Clara. Antes de morrer, confiou-lhe, não porque vocês fossem a sua família, mas porque eram as duas pessoas que mais o amavam no mundo. Você amá-lo-ia tanto quanto a ama. Mas amavas a Clara. O teu amor pelo Mateo era apenas uma projeção do teu amor por ela nele. Ele é tão lamentável. O teu amor por ele apenas vos vê como as melhores amigas da mãe dele. Mas consegue explicar claramente porque o ama? É o amor de um ancião ou a tolerância como substituto? Consegue explicar claramente? É realmente repugnante. Comi um rebuçado que Mateo tinha colocado na mesa para suprimir a mágoa na minha garganta. Não te culpo, e ele não te deve nada. Ele respeitava-vos como vossos anciãos. Não vou mencionar estas coisas horríveis que fizeram, e não o deixe saber mais. Vamos deixar por aqui. A minha mãe tapou a boca, os soluços reprimidos escapando-lhe por entre os dedos. O meu pai virou-me as costas e começou a suspirar. 24. Levantei-me para ir embora quando os soluços da minha mãe aumentaram de repente. Alejandro, mãe, por favor, não deixes que a nossa amargura te continue a consumir. É muito cansativo e exaustivo. Mamãe e papá, se já estão cansados de discutir, vão para casa. Eu e o Mateus temos de cozinhar, e é inconveniente para vocês ficarem aqui. Vocês discutem há décadas. Estou a pensar há muito tempo, isto não é cansativo. Por que é que vocês os dois não relaxam um pouco? Não olhei para trás, apenas avancei. O Mateo não me esperou no carro. Encolheu-se no canto da escada, as costas um borrão na escuridão. Quando o vi, estava sentado nos degraus, com a testa apoiada nos joelhos, os dedos a torcer o cordão da sweatshirt. Ao som do movimento, olhou para cima e perguntou cautelosamente, irmão, ainda me queres? Eu não te disse para esperares no carro. Não está frio aqui. Agachei-me, os meus dedos tocando no lóbulo frio da sua orelha. De repente, atirou-se para os meus braços, os braços firmemente à volta da minha cintura, a sua respiração enquanto contra a curva do meu pescoço. Tenho medo que me deixes em paz depois de falares com a tia e o tio. Repreenderam-te, irmão? Não. Eles apoiaram-me bastante depois de se acalmarem. Só estão preocupados que o meu mau humor te possa magoar. Os seus olhos brilharam. A sério, irmão? Na verdade, já pensei nisso. Se não saíres, vou entrar a correr e levar-te embora. Levar-te embora. Vou agir como uma criança mimada, vou implorar à tia e ao tio.
De qualquer forma, vou usar todos os truques que puder para impedir que me deixes e me afastes outra vez. És tão engenhoso. Ri-me, a dor na garganta já não contida. A escuridão do corredor envolveu-nos como uma grossa colcha. Conseguia ouvir os meus soluços reprimidos e quando no corredor vazio. Há tanto tempo que não chorava. Ele abraçou-me com mais força. O meu coração batia firme e forte, batida após batida, como se dissesse, estou contigo, estarei sempre aqui. Beijámo-nos no corredor, e pude ouvir o som ténue dos meus pais a falar, que depois desapareceu completamente. O Mateo carregou-me nas costas. Os seus ombros largos suportaram o meu peso firmemente enquanto caminhávamos para casa, passo a passo. 25. Estávamos só eu e ele em casa novamente. Ele pressionou-me no sofá e sussurrou-me ao ouvido. Irmão, na verdade, o braço da cadeira não te bateu no pescoço. Não consegui evitar beijar-te. Depois daquele beijo, fiquei com tanto medo, sabes? Fiquei tão preocupada que não consegui dormir durante várias noites. Dei-lhe uma palmadinha na testa, fingindo entender alguma coisa. Tu, miúdo, andas a tramar isso há muito tempo. Sentiu-se um pouco envergonhado e deslizou para os meus braços timidamente. Sim, fui muito má. Peguei-lhe no rosto e beijei com força. Vá tomar banho. A casa de banho estava cheia de vapor, e eu encarei-o. O miúdo tinha os ombros largos e a cintura fina, a pele rosa clara sob a água quente. Estendi a mão para desligar o chuveiro, e gotas de água escorreram-lhe pelas costas firmes. Irmão, com o que estás a sonhar acordado? Ele sorriu, inclinando-se e depositando um beijo nos meus lábios. Está hipnotizado. Sim, hipnotizado. A temperatura na casa de banho atingiu um nível febril, e era difícil dizer se era água quente ou a paixão ardente. Reviramo-nos no pequeno espaço até que ambos desabamos na banheira. As suas mãos pregaram partidas, e ele inclinou a cabeça para me beijar a testa frânzida. Irmão, isto e isto, são todos meus. Fechei os olhos e abracei o homem com força. Mateo, é melhor amares-me de verdade para sempre. Fim.